Oi, pessoal! Ó, funções inorgânicas. Ácido, base, sal e óxido. Sabe o que é que mais me perguntam? Eu vou andando no corredor aí. Como é que eu sei se o ácido é forte? Como é que eu sei que é ácido? Como é que eu sei que é base? Tu vai saber agora, tá? E vai ser legal, tu vai ver que não é nada difícil. Vamos embora, vem pro slide. Olha bem, pessoal. A gente vai falar hoje das funções inorgânicas. A gente tem aqui um assunto fundamental, funções inorgânicas. Lembrem-se, as funções são ácidos, bases, sais e óxidos. O mais importante, né? Então, pessoal, ácido é tudo que começa por H. Base é o que termina por OH. Sal nem começa por H, nem termina por OH. E óxido? Óxido é o composto binário. O que é binário? Dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Ou seja, só existe um elemento mais eletronegativo que o oxigênio, que é o flúor. Logo, o único elemento da tabela periódica que não forma óxido é o flúor. Legal? Todos os outros formam. Então vamos lá. Ácido, segundo Arrhenius, é tudo que começa por H. De uma maneira mais bonita, é toda substância que em água, em solução aquosa, ioniza, porque ele é covalente, né? Ele é formado por não metal. Então, é toda substância que em água ioniza, ou seja, forma íon, e libera o íon H+. Então, HCl, H+, Cl-, HF, H+, F-. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala de ácido, olha que legal, pessoal. Ele tem esse H+, possivelmente reagindo com a própria água, formando H3O+. Vamos lá, vamos para o quadro aqui comigo, que eu quero te mostrar uma coisa que é bem legalzinha sobre esse papo do H+. Vamos lá? Vem-se embora. Olha aí. Pessoal, para ficar bem claro, tá? Ácido começa por H, não pode esquecer isso. Base termina por OH. Sal nem começa por H, nem termina por OH. Então vê, olha para cá, vem comigo. Ó, HBr, isso é um ácido na água, né? Olha aí. NaOH, isso é uma base, certo? Aí, ó, NaCN, isso é um sal. Então, o ácido começa por H, a base termina em OH, que é hidroxila, e o sal nem tem o início dele por H, nem o final por OH. Ele pode ter H na fórmula? Pode. Pode ter OH? Pode. Ele não pode começar por H e terminar por OH. Então, vê, quando eu jogo um ácido na água, olha, pessoal, o ácido é um composto covalente. Pô, Guga, faz algumas aulas que eu estudei isso, eu não lembro. Por que ele é covalente? Porque ele é formado por não metais. Hidrogênio é não metal, e no caso aí, bromo, por exemplo, é um não metal. O ácido é covalente. A base e o sal são compostos iônicos. Por que iônico? Porque tem metal com não metal. Metal com não metal, ligação iônica, já tem íon, o nome está dizendo, né? Então, vê, quando eu pegar um ácido e jogar na água, ele ioniza, ó. Ele forma íon. Esse aqui é para dizer que ele está em solução aquosa. Então, ó, H+Br-. O nome desse processo é ionização. Lembre-se, ligação covalente, ionização, ligação iônica, dissociação, ligação covalente, ionização, ligação iônica, dissociação. Vale tudo para decorar, né? Até ser ridículo. Aí vê, NaOH dá o quê? Na mais OH menos. Ó, se é iônica, já tinha o íon. Então só dissociou. E NaCN também é iônica. Então já tinha o íon. Então dá Na mais CN menos. Não é bonitinho? Tudo isso aqui é dissociação. Lembrando que dissociação iônica é separar. Separar é fenômeno físico. Ionizar é formar. Formar é fenômeno químico. Muito bem. Então, ó, ácido começa por H, libera H+. Base termina em OH, libera OH-. E sal nem libera H+, nem libera OH-. Lembrando que
Existe uma teoria atual onde se diz que o H+, ele é tão reativo, mas tão reativo, tão reativo, que reage com a própria água. Que ele está em água, né? Então, H+, com H2O, forma o quê? H3O+, que é o chamado íon hidrônio. Ou hidroxônio. Então, pessoal, eu posso dizer que liberou H+Br- ou que liberou quem? H3O+, mais Br-. Entendeu? Então, no lugar do H+, quando eu falar de ácido, eu posso dizer que ele liberou H3O+, que é o resultado do H+, reagindo com a própria água. Não é bonitinho? Não é legal? Então, lembre-se, ácido começa por H, ioniza dando H+. Base termina em OH, dissocia liberando OH-. E sal nem começa por H, nem termina em OH, embora possa ter H ou OH na sua fórmula. Certo? Então, pessoal, vamos voltar para o slide agora para a gente conversar. Então, pessoal, vê bem. Ácido pode ter oxigênio, ele é chamado de oxiácido, ou não ter oxigênio, ele é chamado de hidrácido. Como é que eu sei que um ácido é forte? Quanto mais ele ioniza em água, mais forte ele é. Então, se eu coloco 100 moléculas e ionizam 90, ele é muito forte. Se ionizam 50, ele é forte. Então, mais que 50, ele é forte. Se ionizar entre 5% e 50%, ele é moderado. Menos do que 5%, ele é fraco. Mas na prova, ele não vai dar a percentagem na maioria das vezes. Ele vai querer que você decore. Então, quem são os ácidos fortes? Os hidrácidos fortes só são 3. HCl, HBr e HI. Os hidrácidos fortes só são 3. HCl, HBr e HI. Os hidrácidos fortes só são 3. Responde aí. HCl, HBr e HI. Os hidrácidos fortes só são 3. HCl, HBr e HI. Moderado, HF. Moderado, HF. Moderado, HF. Moderado, HF. Moderado, HF. E fraco, o resto. Então, nos hidrácidos, essa é a pegada. E quando tem oxigênio, como é que eu faço? Aí você subtrai O menos H, menos os hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, HNO3 tem quantos O? 3. E quantos hidrogênios? 1. 3 menos 1 dá 2. Ele é um ácido forte. H3PO4, 4 menos 3, 1. Ele é moderado. H3BO3, 3 menos 3, 0. Ele é fraco. Então, se der 2 ou 3, ele é forte. Se der 1, essa subtração, ele é moderado. Se der 0, ele é fraco. Lembrando que tem exceções, tá? H3PO3 e H3PO2. Por quê? Embora o H3PO3 tenha 3 hidrogênios, só 2 são ionizáveis, porque estão ligados ao oxigênio. E o H3PO2 tem 2, mas só 1 é ionizável. Eu só subtraio dos que são ionizáveis. Então, vê, pessoal, ácidos a gente tem aí, ó, ácido desoxirribonucleico, DNA, né, que forma o material genético dos seres vivos. É um ácido, sim. Né? Ácido acetil salicílico, AS, utilizado como anti-inflamatório, analgésico e inibidor, né, de plaquetas sanguíneas. Ácido nítrico, HNO3, ele é uma matéria-prima para fabricar explosivos, também é usado na fabricação de plásticos, tá? Fertilizantes. Ácido carbônico, ele é o ácido do arroto. Eita, mas é o ácido do refrigerante, né, da água com gás. Ácido acético é o ácido do vinagre, certo? Então é importante. Outros ácidos importantes, sulfúrico. Pessoal, ácido sulfúrico, que é o H2SO4, ele é tão importante que ele é a medida da riqueza de um país, também é medida pela produção de ácido sulfúrico, tá? Ácido fluorídrico é importante porque ele risca o vidro. Ah, exatamente. Aqueles númerozinhos do chassi do carro no vidro é feito com ácido fluorídrico, ele consome vidro. Ele não pode ser guardado em recipientes de vidro, obviamente, né? Tem que ser em plástico. Ácido cianídrico, HCN, é um ácido super fraco, mas ele é venenoso. Ele mata, ele era usado na câmara de gás pelos nazistas, tá?
E ácido clorídrico é um ácido que, por exemplo, é usado para digestão, né? É o ácido do estômago, o ácido do nosso bucho, certo? Então vamos lá. Ácido, pessoal, é importante lembrar isso que eu falei. E as bases, Guga? Pessoal, base é um composto iônico, tá? Que termina em OH. E ele se dissocia, né? Se separa. NaOH, dá Na mais OH menos. MgOH2, dá Mg mais 2OH menos. Lembre-se, tá? As bases, elas são adstringentes, ou seja, tem sabor de banana verde. Outro detalhe fundamental nas bases, pessoal, é que as bases é bem fácil da gente determinar. Quem são as bases fortes? As bases da família 1A e 2A. Toda base da 1A é forte? É. Toda base da 2A é forte? Não. A base de berílio e magnésio, são da família 2A e são fracas. Magnésio a gente toma até quando está com o estômago ardendo, né? Quando está com acidez. Então é uma base fraca. Então toda a base da família 1A é forte, é lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, família 1A. E da família 2A, todas são fortes? Não. Todas, exceto berílio e magnésio, tá certo? Então, pessoal, outro detalhe é a solubilidade em água. Toda base é solúvel em água? Não. Só é solúvel em água as bases da família 1A. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, as bases formadas por esses metais, e o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é tão solúvel que ele só existe em solução aquosa. Se não tiver em água, quebra, dando NH3 e água. Então, é uma base muito solúvel. Tá? As pouco solúveis, metais alcalinos terrosos, família 2A. Todas das famílias 2A são pouco solúveis? Não. Tem duas que são insolúveis. Quem? Responde. As duas que são fracas. Muito bem. Berílio e magnésio. Então, berílio e magnésio, embora sejam da família 2A, elas têm força fraquinha. E embora elas sejam da 2A, elas são também insolúveis. Tá? Então, pessoal, lembra aí, ó, berílio e magnésio são fracas e insolúveis. Outro detalhe fundamental de base é que você tem hidróxido de magnésio, que eu acabei de falar, que está presente no leite de magnésia. Só que tem um detalhe, vê, preste atenção. Ela combate a acidez estomacal, mas ela é laxante, ou seja, dá diarreia. Tá bom? Então, hoje em dia, quando se toma leite de magnésia, ele é uma mistura de hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Por quê? O hidróxido de magnésio é laxante e o hidróxido de alumínio é constipante. Então, um segura, o outro abre. Então, equilibra, né? Outra base conhecida é o hidróxido de cálcio, CaOH2. Essa daí é chamada de cal, da argamassa, tá? Usada em pintura. O hidróxido de sódio, NaOH. Para um pouco para falar sobre essa base. Hidróxido de sódio, soda cáustica, é uma base fortíssima, NaOH, tá? Ela é usada, por exemplo, para desentupir canos, tá? Ela é muito empregada na indústria, ela é corrosiva e ela absorve água do meio ambiente. Se você comprar soda cáustica e deixar, nem precisa ser aberto, só não fechar bem, ela fica molhada, ela fica deliquescente, ou seja, ela absorve água do meio ambiente e fica paposa. Isso é importante, tá? Outra importante é o hidróxido de amônio. Aí, pô, Google, a gente tem que saber isso, é? Tem, pessoal, por isso que eu estou dando essa revisão de base. O hidróxido de amônio é aquela que eu falei, que ela é fraca, mas ela é muito solúvel, profundamente solúvel, tá? Ela é usada como produto de limpeza. É irritante para os olhos, é péssima, tá? E aí, pessoal, lembre-se, existe uma medida da força da acidez e da basicidade, que é a chamada escala de pH, potencial de hidrogênio. A 25 graus, essa escala vai de 0 a 14. E lembre, de 0 até 7, o meio é ácido. Quanto menor o número, mais ácido ele é. De 8 para cima, o meio é básico. Quanto mais alto o valor de pH, mais básico ele é. E 7 no meio, ele é neutro, tá certo? E Guga, no laboratório, como é que eu sei o que é ácido e o que é básico? É fácil ver. Existem os indicadores. Você não pode nem cheirar, nem provar,
tá certo? E vendo não dá para saber. Então você pinga uma substânciazinha chamada fenolftaleína. Se ficar vermelho, assim, quase roxo, é porque é base. Se você pingar e ficar incolor, é porque é ácido. Tem outro indicador chamado alaranjado de metila. Se você pingar o alaranjado de metila no ácido, o ácido fica vermelho. Se você pingar o alaranjado de metila na base, ela fica alaranjada. E tem o azul de bromotimol. Se você pingar no ácido, ele fica amarelo. Se pingar na base, fica azul. Pô, eu vou ter que saber isso, é bom saber, tá? Principalmente a fenolftaleína, que cai muito. Então, vê, a gente já sabe quem é ácido e quem é base. Então, a gente agora tem que ter uma atenção muito redobrada para os óxidos. Óxidos, a gente tem que ter um composto binário, formado por dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Só existe um elemento mais eletronegativo do que o oxigênio, que é o flúor. Então, apenas o flúor não forma óxido, certo? Então, vê, pessoal, como todos os compostos formam óxidos, então os óxidos são uma verdadeira festa. Como assim uma verdadeira festa? Tem óxido de metal de metal de transição. Então, o óxido ele pode ter características ácidas, pode ter características básicas, pode ter características neutras e pode, nele mesmo, ele ter tanto a característica ácida como básica. Aí a gente chama ele de anfótero. Então, veja, óxidos básicos são os que reagem com água e formam base. Por isso que o nome dele é óxido básico. Aí tu vai dizer, pô, Google, eu vou ter que decorar isso. Vai. Mas veja, pessoal, não é uma decoreba assim de matar ninguém, não. Vem para o quadro comigo que eu vou te mostrar de uma maneira bem prática como a gente vê isso aqui no quadro e tu vai adorar. Olha aí, tá vendo? Olha, pessoal, deixa eu apagar aqui rapidinho para falar sobre óxido. Vamos embora. Vê. O que danado é um óxido básico? Vê. Pessoal, óxido básico, quando reage com água, forma base. Então, ele tem comportamento de base. Concorda? Óxido básico com água forma o quê? Base. O que é um óxido ácido? Vê, se óxido básico com água forma base, óxido ácido com água forma o quê? Ácido. Aí a gente tem o óxido neutro. Sabe o que é o óxido neutro? E ele é meio ruinzinho de reagir, viu? Meio chatinho. Não gosta de reagir nem com água, nem com ácido, nem com base, não. Não gosto, não. E tem o óxido anfótero. Anfi vem de duplo. Como assim? Lembra de anfíbio, né? Comportamento duplo, tá? Então, olha, pessoal, o óxido básico é geralmente oxigênio mais família 1A e 2A. Google, eu vou ter que saber as famílias decoradas. Eu vou olhar nos seus olhos. Não sabe ainda não, é? Quando acabar a aula, vá decorar, viu? Que não mata ninguém. Até lá no Instagram, no meu canalzinho, tem lá umas frasezinhas para tu decorar, que é bem fácil, tá? Já é para você lá, eu não gosto nem de falar sobre isso. Ó, então vê, CaO é óxido básico, porque cálcio é da família 2A. Quando reage com água, forma quem? A base, ó, CaOH2. Ah, e óxido ácido, Guga? Geralmente é não metal, ó, SO3 com água. Enxofre é não metal, né? Família 6A. Soma aqui, ó, SO3 com água, dá H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Guga, e óxido neutro? Só são 3. CO, NO e N2O. Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e N2O, que é o monóxido de nitrogênio, ou gás hilariante. A turma cheira esse gás, fica meio tendo sorrisos, mas na verdade o cara está tendo contração muscular, que parece um sorriso. Ele reage com água? Não. Reage com base? Não. Reage com ácido? Não, por isso que ele é neutro, ou indiferente. Mas ele reage, sabe com o quê?
O monóxido reage com hemoglobina. E sabe o que é que acontece? A pessoa morre. É por isso que você não pode ficar no carro, o carro ligado, e você dentro do carro em um lugar fechado, porque mata, e mata mesmo, viu? Em vários casos aqui no Brasil, de pessoas que morreram, até em Recife, há menos de 5 anos, teve um casal que morreu namorando dentro do carro numa garagem fechada. E o anfótero é o óxido que tem comportamento de ácido e de base. Esses são os mais importantes, ó. Al2O3, ZnO. Tem mais, Sb2O3, Sb2O5, mas esses são os mais importantes. Vamos voltar para o slide então? Estão prontos? Vamos embora. E aí, pessoal, óxido ácido com água forma ácido. Então isso é a chuva ácida. O CO2 vai formar óxido ácido, mas a chuva de CO2 é uma chuva tão fraca que a gente não considera ela chuva ácida, tá? Para ser chuva ácida, o pH tem que ser menor que 5,4. Tem que ser de enxofre e nitrogênio, basicamente. Mas veja, SO2 sai da chaminé, SO3 sai da chaminé, N2O5 sai da chaminé, reage com água, chove ácido mesmo, tá? Então olha aí, pessoal, para ser considerada ácida, a chuva deve possuir pH abaixo de 5,5. Ó, SO3 com água, chove o quê? Ácido sulfúrico. Gustavo, não mata não, é? Ó, pessoal, é porque chuva vem diluída, né? Mas faz mal, né? Dá muito problema. E o óxido anfótero foi o que eu falei, né? Tem caráter duplo, tanto de ácido como de base. Aí, lembrar que o óxido de zinco é aquele pó branco da máscara do palhaço, tá? Bem conhecido. O óxido neutro são os três mais conhecidos, ó, CO, NO e N2O. Tá? O N2O é o que eu falei, o gás hilariante, que parece que a pessoa está sorrindo. Google, o que é peróxido? Porque tem água oxigenada que é peróxido de hidrogênio. Boa lembrança, a água oxigenada é um peróxido. É quando tem O índice 2, que é O com O, peróxido, oxigênio próximo, tá? Então, peróxido de hidrogênio, H2O2, Na2O2, peróxido de sódio, tá? Certo? Então, esse índice O2 ajuda muito. Guga e sal. Calma, respire que vai dar tempo, dá tempo. Pessoal, quando eu tenho um ácido que reage com uma base, eu tenho um sal. Então, ácido mais base produz o quê? Sal e água. A reação mais conhecida da química, né? Neutralização ou salificação. Ácido mais base produzindo quem? Sal e água. E aí, olha que coisa interessante, pessoal. O sal é um composto iônico, ele é formado por um metal e um não metal. Então ele é um composto iônico, tá certo? Na água ele dissocia. Se o sal, na sua fórmula, na sua estrutura, na sua íon fórmula, nem tem H, nem tem OH, ele é chamado de sal neutro. Se o sal tem H na estrutura, ele é chamado de hidrogenossal. Antigamente era chamado de sal ácido. Mas veja bem, o fato dele ter hidrogênio não quer dizer que ele tem pH ácido, não. Quer dizer apenas que ele tem H na fórmula. Se ele tiver OH na fórmula, ele é o chamado hidroxissal, ou sal básico. Também não quer dizer que ele é de pH básico, não. Então, o que é um ácido, um sal ácido? É aquele que tem H, somente isso. Eu não posso dizer nada sobre ele em relação a ter caráter ácido ou básico apenas por esse caráter, apenas por esse quesito. E se tem OH, ele é um hidroxissal ou um sal básico. Apenas por isso eu não posso dizer que ele tem pH básico, não. Certo? Google, o que é um sal misto? É quando tem dois cátions ou dois ânions. Por exemplo, KNaSO4. Tem dois cátions, K e Na. Ou CaClBr. Tem dois ânions, Cl e Br. Tem dois ânions. Google, o que é um sal hidratado? É quando tem água na estrutura. Por exemplo, CuSO4.5H2O. O que é esse ponto 5H2O? Quer dizer que na sua estrutura tem 5 moléculas de água. Poderia ser 10H2O, tem 10 moléculas de água. E assim vai. E um que eu não vejo cair no Enem, tá? Que é alúmen. Alúmen. São sais formados por dois cátions, onde um tem carga monovalente mais um, e o outro é trivalente, mais 3. Então, por exemplo, KAlSO4, 2.
Por quê? K é da família 1A, então a carga é mais 1. A L é da família 3A, então a carga é mais 3. Tá certo? Lembre-se que é um alúmen. E aí, pessoal, a gente tem alguns sais que são super importantes. Por exemplo, cloreto de sódio, NaCl. O cloreto de sódio é o sal de cozinha, NaCl. Não é isso? Ele é obtido a partir da água do mar. Tem outros, carbonato de sódio, Na2CO3. Ele é chamado de soda ou barrilha. Soda ou barrilha, Na2CO3, tá? Ele é usado na fabricação de vidro, sabão, corante e no tratamento de água na piscina. CaCO3, esse é muito conhecido, carbonato de cálcio. É encontrado, pessoal, na forma da mármore, calcário, tá certo? As estalactites e estalagmites das cavernas. A estalactite é o que vem de cima para baixo, o estalagmite é o que vem de baixo para cima. Quando se junta, forma uma coluna, né? E um sal que é muito conhecido, que é o hipoclorito de sódio. Sabe o que é isso? Exatamente, água sanitária. Hipoclorito de sódio, NaCNO, ou NaOCl, dá no mesmo. É um sal que é usado como o quê? Como água sanitária. É um sal, viu? Sulfato de cálcio é o gesso. O gesso. E aí, pessoal, tem um sal que a gente não pode esquecer. É o sal de fruta eno. Lembra quando também está com acidez no estômago? É o bicarbonato de sódio. E na medicina se usa muito hoje em dia, né? Ainda bem que se tem isso, que é o antidepressivo. Então, pessoal, o antidepressivo é carbonato de lítio, certo? Carbonato de lítio. Guarda isso, tá? Lítio é muito importante na medicina como antidepressivo. É o mais forte dos antidepressivos e os que mais dão resultado. Então, pessoal, aí ó, a gente viu agora ácido, base, sal e óxido. Fizemos uma revisão super legal. Espero que vocês tenham gostado. E aí, olha, em breve a gente continua com o assunto. Um beijo, manda tuas dúvidas que a gente está por aqui. Valeu, pessoal.